para nossa vida. E também estou muito contente porque estou vendo rostos antigos que conhecia anteriormente e também estou conhecendo muito mais irmãos na fé. Amém? E missionários que estão llenando meu coração com seu testemunho, com sua pregação. Muitas graças, muito obrigado. Decimos muitas graças. Como bem, estou ainda praticando meu português, assim que tenha um pouco de paciência comigo. Deus vai ser gracioso conosco, vai ajudar a gente para que possa também compreender aquilo que eu preciso transmitir para edificar suas vidas. Irmão, eu recebi convite para realizar um tema missões, falando de paixão e urgência. E eu quero começar definindo o que é a paixão. Nós falamos paixão. E falamos assim, entusiasmo, não tenho em espanhol. Vamos tratar de entender. Entusiasmo ou veemência grande em algo que se acha que está fazendo ou está defendendo. Compreendeu? Também tenho outra definição assim: afição ou inclinação viva por alguém ou por algo. Padecimento especialmente de Jesus na cruz. E esta definição tem algo em comum, que é o seguinte: é um sentimento, é um compromisso que você sente por algo, uma inclinação, uma atração hacia algo que está levando sua vida a fazer coisas novas, a empreender saídas e a fazer algo que não tinha pensado fazer, mas há algo que está movendo seu coração para fazer algo distinto, compreendeu? E você vai perseguir até lograr esse objetivo. Você vai ser veemente. A missão consiste no seguinte: a verdadeira missão é que Jesus vinha a este mundo enviado por quem? Quem enviou a Jesus? Nosso Deus, el Pai. No ano passado falava, o Padre tem um filho. Lembra? O Pai tem um filho, o Padre tem um filho. E a gente pensava no Padre da Igreja Católica. Oxe, quem tem um filho? O Pai tem um filho. E ele enviou a Jesus com uma missão. E eu quero, neste momento, que nós vayamos para ler em João capítulo 4. E vamos ver allí este texto que vai revelar aquilo que Jesus tinha em sua mente, em seu coração. E eu vou pedir a um irmão, por favor, que leia melhor que eu. Mano, Daniel, passa aqui na frente. Leia, por favor, 4, del 1 al 38. João capítulo 4, verso 1 ao verso 38. Leamos a palavra de Deus que nos diz: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: Dai-me de beber, tu lhe pedirias,
e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crei-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou que por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. A paixão de Jesus consistia em uma só coisa: fazer a vontade de seu Pai. E quedou demonstrado ali quando ele fala que eu tenho uma comida que comer, e é fazer a vontade de meu Pai. Jesus demonstrou essa paixão em seu coração, e isso é o alvo que nós temos que alcançar, conseguir em nossa missão. Às vezes pensamos, que é a missão? Pensamos, missão é pregar o evangelho, tá certo. Pregar o evangelho a toda criatura. Mas se você prega o evangelho simplesmente, você não pode dizer que está cumprindo com a vontade de seu Pai. Por quê? Porque
há uma coisa que glorifica a Deus e é que seus filhos sejam obedientes. E a razão de nossa existência é glorificar a quem? A Deus. Então, quando nós estamos cumprindo a grande comissão, nós temos que estar cientes e lograr perguntar a Deus, Deus, qual é a sua vontade? O propósito desta mensagem é que você reconheça hoje o senhorio de Cristo nas missões. Escute bem, o senhorio de Cristo nas missões. Ele é Senhor, falamos de la mies, Ele é Senhor de la seara. Amém? Ele é quem coloca a gente, Ele é quem mostra todo o plano. E Ele deu uma grande comissão a vocês para mim. Ele é Senhor de nossa vida. Então, Ele é digno de ser obedecido. E o que trouxe alegria ao coração de nosso Pai é essa obediência de seu Filho. Porém, vemos allí que Jesus, em cada ato que Ele tem feito, em cada coisa que Ele fez, diz assim, lhe era necessário, entendeu? Era-lhe necessário passar por onde? Por Judeia. Ele era necessário pregar o evangelho, ele era necessário chegar até Galileia. Sempre dizia, a Bíblia fala, lhe era necessário. Por quê? Por quê? Foi a vontade de seu Pai. E sempre, toda coisa que Jesus tem feito, que aparece na Bíblia, sempre vai dizer, eu tenho uma tarefa que cumprir. Meu Pai me enviou com esta missão. E a vontade dele eu não vou descansar até que eu cumpra com a vontade de meu Pai que me enviou. E ele falou muitas vezes, eu não vim para fazer minha vontade, sino a vontade daquele que me enviou. E a grande pergunta para hoje, para você, é a seguinte, qual é o alvo de sua vida? Qual é o alvo de sua missão? Qual é o alvo de seu trabalho? Por que você está no ministério? Por que você é crente? Por que você está fazendo algumas atividades de cristiano? Que está motivando o seu coração? Qual é a razão, o propósito de todas as coisas que você tem feito? Jesus sempre falou assim, eu tenho que fazer a vontade de meu Pai. E em João 17, em João 17, que tratou o pastor Cleiton, ele falava que Jesus disse, oh Pai, eu te glorifiquei a ti. Como glorificou Jesus a seu Pai? Como? Fazendo a vontade de Deus. E isso significou que ele foi obediente até a morte. E a morte de cruz. Reconhecer hoje o senhorio de Cristo nas missões é nossa labor. Muitas vezes, quando temos projetos missionários em nossa igreja, nós sempre estamos mirando a uma pessoa que vai dar direcionamento à igreja. Em quem pensamos? Quem é a pessoa que nós pensamos imediatamente quando pensamos em alguém que está na frente e que sabe o que se vai fazer? Em quem pensamos? Missionário ou pastor? Mas ele tem uma tarefa, que é conhecer qual é a vontade de Deus para ele e para a sua igreja, certo? E nós sempre temos nossos olhos fixos em nos missionários e nos pastores. Irmão, eles simplesmente são ceifadores. ¿Sí? Ceifeiros. Nós simplesmente somos ceifeiros. Nós somos os donos da missão. Somos enviados. Fomos enviados por Deus. E temos que voltar novamente. E ter uma paixão no coração. Entender que nossa missão deve ser feita com paixão, com veemência, com propósito. E o alvo na missão é glorificar a Deus, obedecer a Deus, cumprir com sua vontade. Qual é o alvo para a nossa missão? Cumprir a vontade
de nosso Pai, seguindo o exemplo de Jesus. Ali, nesse texto de João capítulo 4, vamos encontrar 3 verdades fundamentais para manter a paixão em nosso coração e cumprir a vontade de Deus. Em primeiro lugar, você tem que manter, escute bem, manter a constância no trabalho. Escute bem, você tem que manter a constância em seu trabalho. A Escritura fala que Jesus foi a Samaria e foi a predicar a uma mulher que estava ali. E como estava Jesus nesse momento? Como estava seu corpo? Estava cansado. E em Mateus 9, 35 para frente, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Todas as cidades e povoados. Você sabe, já o pastor, não está meu amigo por aqui, que trabalha em Colômbia, sabe que temos problema com a B. Povoados. Então, isso produz cansancio em nossa vida. E o cansancio, irmãos, é uma de los grandes inimigos que nós temos no cumprimento da grande comissão. Às vezes, o missionário está muito cansado da labor diária. Tem muitas pressões na vida. Paulo falou assim: e não somente eu tenho minhas próprias lutas, sino que sobre meus ombros, sobre minhas costas, está cada um de vocês, suas doenças. Quem de vocês enferma, fica doente e eu não fico doente? Quem de vocês está triste, eu não estou triste? Ele tinha um peso por cada um daqueles crentes. Então, um missionário tem muitas lutas, muitas aflições de afora, de adentro. A luta com sua própria carne, e isso produz cansancio. E o cansancio, o primeiro inimigo é a constância. Então, você tem que planejar como ser constante na labor do Senhor sempre. Você tem que planejar bem para cumprir a grande comissão, para manter a paixão no coração. Você deve trabalhar assim constantemente, pero ser sábio e no trabalho, para que você não fique cansado ao extremo. Você pode ficar doente, você pode ser ineficiente pelo cansancio. Então, você tem que dormir. Agora, não vai passar todo o tempo dormindo, verdade? Não, ustedes estão dormindo. Vocês estão dormindo. Estão assim. E já não estão prestando atenção, já. Que difícil. O cansancio produz isso. Nossas forças vão embora porque estamos muito ocupados em muitas atividades. E o segredo da grande comissão é buscar em Deus aquelas forças. Buscar em Deus conhecer sua vontade. Lembra quando Moisés estava no deserto? Vamos fazer um pouco de lembrança enquanto Moisés leva ao povo de Israel ao Monte Sinaí. E ali recebe a lei de Deus. E quantos dias ele demorou no monte? 40 dias. O que aconteceu quando ele voltou? A gente estava adorando um bezerro. E sabes, nesse momento Deus fala para Moisés: afasta-te, que eu vou acabar com esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Imagina. Qualquer pessoa ia se pensar: oh, pronto, tenho minha oportunidade grande aqui. Oh, Senhor, paz. Acaba com tudo, certo? Mas ele falou: não, Senhor, não acontece, que não aconteça tal coisa, porque quem vai dizer os outros povos que você não pode introduzir a esse povo em sua terra que prometeu, e acabou com eles. Depois Deus purificou o povo e falou com ele, e Moisés falou assim: meu Deus, até agora você não me ha mostrado seu caminho para que eu te conheça. Conhecia Moisés a Deus? Sim ou não? Sim. Então, o que quiso Moisés dizer com não me ha mostrado tu caminho, seu caminho, para que eu te conheça? A verdade, irmão,
que conhecer a vontade de Deus, seu caminho, é conhecer a Deus em todas as áreas. A coisa mais preciosa de um missionário é alcançar a meta de conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus e conhecer a Deus em todo o seu esplendor, em todas as suas áreas, em todas as suas facetas. O grande trabalho, a grande labor de um missionário é saber qual é a vontade de seu Pai. Quando você sabe, conhece a vontade de Deus, e essa é sua paixão, conhecer o que Deus quer que você faça, onde Ele quer que você vá, onde Ele quer que você pregue o Evangelho, ou que coisa vai fazer e quando vai fazer. Quando você está ciente e persegue com veemência, com paixão, essa realidade do ministério, irmão, você vai experimentar o que Deus prometeu a Moisés. Moisés falou: Deus, se você não vai comigo, não me tire daqui, não vou embora. Eu prefiro estar no deserto, por meio de sua vontade, no centro de sua vontade, e conhecer a você, que você vai ser meu provedor, vai providenciar tudo o que eu preciso, você vai dar direcionamento, tudo vai dar certo. E também diz a Escritura que Deus falou a Moisés assim: olha, gente, eu vou dar para você descanso também. Você vai ter descanso. Então, por que muitos missionários hoje estão tão cansados no ministério? Por que abandonaram? Por que às vezes tanto esposa, esposo, missionários e filhos de missionários estão cansados da obra? Estão cansados do evangelho, da labor missionária? Por que igrejas ficam esgotadas? Por quê? Muitas vezes estamos trabalhando. Sim, estamos trabalhando, mas não em nosso campo, não no centro da vontade de nosso Deus. Então, precisamos entender um princípio. O princípio de chefe. Quem é o chefe da obra? Deus. Se Ele é o chefe da obra, isso significa que Ele tem um plano melhor que eu, certo? Isso significa que se Ele é o dono da obra, Ele tem que dizer, Ele tem uma visão para a minha igreja, para a minha vida. Compreendeu? Isso significa que você tem que conhecer esse plano de Deus para você, de maneira pessoal, e para a igreja. Porque você, como missionário, como pastor, tem um pensamento, porque aprendeu um seminário, tuvo algumas ferramentas que recebeu e conhece algumas coisas que tem que fazer para o início de uma igreja. Mas acontece, irmãos, que você pode saber aquelas coisas que são pontuais e inicia uma obra em um lugar e Deus não queria ali que você estivesse ali. Você luta, injeta dinheiro, você está com muito esforço, invita outras pessoas mais para trabalhar em um lugar e parecerá que não dá certo. Por quê? Porque não era a vontade de Deus que você fosse para lá, porque muitas vezes você não tomou o tempo necessário para perguntar a Deus. Seja constante em conhecer a vontade de Deus, porque isso trouxe descanso para a sua vida. Fora da vontade de Deus, você vai ter muito cansaço, vai ficar esgotado, vai ficar frustrado. A missão não pode cumprir com a missão se não tem paixão. E a paixão certa que você deve procurar em sua vida é conhecer a vontade de seu Pai. Amém? Segundo lugar, você deve manter, escute bem, a cosmovisão correta. Quando falamos de cosmovisão, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué estamos falando? ¿Alguien puede explicar? Quando você escuta a palavra cosmovisão, que vem à sua mente? A maneira que a gente percebe seu entorno, seu mundo.
para cumprir a vontade de Deus, e para manter essa paixão de conhecer a vontade de Deus, manter a vontade de Deus, você deve manter a cosmovisão correta. O que acontecia nos tempos de Jesus? Havia um grande ódio racial entre samaritanos e judeus. O que havia acontecido com Israel? Deus chamou a Israel para ser uma nação santa, afastada de todo mundo. ¿Para quê? Para que por meio de Israel fosse conhecido o Deus verdadeiro. Mas por que não pregava o evangelho Israel a los samaritanos? O que havia acontecido entre samaritanos e israelitas? O que havia acontecido? Problema cultural muito forte. Quando eles estiveram cautivos, eles tiveram a oportunidade de muitos judeus retornar à sua terra, mas muitos desejaram ficar naquele império por a comodidade, seu conforto, e menospreciaram as costumes de Israel, menospreciaram os pactos, menospreciaram sua identidade. Então, aquele grupo voltou novamente à sua terra e fez reparo dos muros, do templo, de suas leis, mas foi uma coisa muito difícil. E aí ficaram enemistados. Aqueles judeus fiéis que voltaram e sofreram para restaurar sua nação, ficaram com briga com aqueles que quedaram em seu conforto. E um israelita, quando tinha que passar a uma cidade, em vez de passar por Samaria, ele preferia passar por outro lugar muito mais longe, para não atravessar Samaria. Então, meus irmãos, muitos de nós temos em nossa mente uma cosmovisão distinta à que Deus tem do mundo. Para Deus, quando Jesus estava no mundo, muita gente criticou a Jesus também. Diz ali, a pergunta foi a seguinte: seus discípulos vieram a Jesus falando com uma mulher, mas eles disseram: está falando com uma mulher. Mas ninguém perguntou qual era a cultura, o pensamento, a cosmovisão entre homens e mulheres. Que um homem não poderia falar com uma mulher a solas, certo? Era mal visto. A cosmovisão nossa coloca uma barreira muito grande para pregar o evangelho. Para algumas pessoas, para algumas igrejas, eles não querem chegar a certos lugares para pregar o evangelho porque sua cosmovisão simplesmente está regional. Entendeu? Está em seu canto. E aí eles cumprem com toda a função da igreja, pregação de evangelho, investimento e todo. Mas eles não estão levantando seus olhos para mirar para frente, mais além deles. Às vezes, meus irmãos, nós temos muitos prejuízos, chamamos allá na Venezuela preconceitos. Obrigado. Muitos preconceitos que são para a igreja um obstáculo, atrapalha o trabalho missionário, porque a igreja não pode entender como é a cosmovisão de Deus para missões. Hoje, recentemente, no mês de janeiro, já dezembro e janeiro, eu saí da igreja para fundar uma nova obra, mas saí da igreja em la qual trabalhei por 4 anos em um grupo pastoral, um corpo pastoral. ¿Por que saí? O pastor mais antigo da igreja, ele tem uma visão, uma cosmovisão local de sua igreja. Quando começamos a implementar missões, quando começamos a pregar sobre missões, ele não ficou contente. Não ficou contente. Quando íamos fazer investimento para missões, não ficou contente. E pronto manifestou sua incomodidade. Porque ele falou assim: Deus me colocou aqui como pastor
e eu não posso mirar para fora. Ele falou assim também: as missões é um dom. A pergunta nossa é: a missão é um dom ou é uma obrigação? Primeiro conceito errado. A cosmovisão da missão também é prejudicada, tem prejuízo por causa de nossa própria cosmovisão da igreja. Meus irmãos, precisamos romper com isso e manter a verdadeira cosmovisão revelada na Bíblia. A Escritura fala que Deus mandou seu Filho aonde? Ao mundo. Para quê? Para quê? Ok. João 3,16. Sim. Também nos fala a Bíblia que ele veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido. E será que há alguém na terra que não está perdido? Nós estamos perdidos, mas agora fomos resgatados por ele, amém? Mas ele veio com uma missão, ele veio para uma cosmovisão global, não regional. As missões têm que mirar para frente, mirar mais acima, mirar assim, levantar, erguer vossos olhos e mirar não somente nessa região, não somente sua igreja local, sino que tem que mirar para fora, tem que visionar essa ideia. Porque Deus é Deus de toda a terra. Ele é dono, Ele é Senhor da obra. Então, Ele é o chefe e você tem que manter sua cosmovisão segundo Deus, o plano de Deus, como Deus vê o mundo. Em Mateus 9, fala que Jesus percorria e disse, olhando a multidão, tive compaixão de elas. Por quê? Porque elas estavam aflitas como ovelhas que não tinham pastor. Jesus tinha uma cosmovisão do mundo e se relacionou conforme a essa cosmovisão e nos deixou exemplo para que nós sigamos suas pisadas, seus passos, tá bom? Seus passos. Agora, o terceiro ponto que eu vou compartilhar com vocês está no último verso da leitura que fiz nosso irmão. É assim, e está em capítulo 9. Para manter a paixão de cumprir com a grande comissão, com a vontade de nosso Pai, é necessário não simplesmente, em primeiro lugar, que manter a constância. Em segundo lugar, manter a cosmovisão de Deus. Em terceiro lugar, é necessário manter um clamor. Quando eu hablo de clamor, estou falando de uma oração intensa, uma oração constante, uma oração que sai de um coração que compreende a necessidade. Entendeu? Clamor é muito mais profundo que simplesmente orar, fazer oração. Exclamar com veemência. É fazer da oração sua paixão. É convertir-se em um orador, um intercessor, uma pessoa que compreende a grande necessidade que tem o mundo de conhecer a Jesus. Jesus falou, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie, verdade? Mais ceifeiros, mais gente para trabalhar. Nem seminário, nem os pastores fabricam outros pastores. Amém? Nós não temos essa responsabilidade. O dono da igreja é Ele. Dono da missão é Ele. É Deus. Nós somos pessoas que são chamadas por Deus em sua graça, em sua misericórdia. E não existe para mim uma coisa mais especial na vida que ser chamado por Deus para trabalhar uma obra sobrenatural como é o Evangelho, a pregação do Evangelho a toda criatura, em todo lugar. Quando você clama a Deus, por mais obreiro, sabe o que acontece? Acontece três coisas. A primeira coisa que acontece é que seu coração, meu coração, é alinhado com o coração de Deus. Entendeu? Você começa
comienza a sentir, empieza a sentir en su corazón lo que Dios siente en el corazón de él. ¿Sabe una cosa, hermano? No existe otra cosa más preciosa en la vida que sentir o que Dios siente en el corazón y vivir conforme a eso. Sentir. Quando você conheceu a Jesus, lembre um momento. Qual foi a primeira inclinação que você teve quando conheceu a Jesus? Qual foi a primeira paixão, primeiro desejo de seu coração quando conheceu a Jesus? Falar para todo mundo de Jesus. Irmão, essa é a verdade. Imagine, você era um pecador, estava perdido, era egoísta, não tinha no pensamento pensar em outra pessoa senão em você. Mas quando verdadeiramente você foi convertido a Deus, que se arrependeu de seus pecados e buscou a Jesus, e nasceu de novo, se tornou uma nova criatura, seu coração foi sensibilizado, um coração de carne, um coração tierno, um coração sensível, um coração que começou a sentir lo que Deus sentia por outras pessoas que estavam perdidas. E a motivação sua e seu primeiro amor, sua primeira paixão, qual foi? Falar de Jesus. Por isso, quando você clama a Deus, quando você ora intensamente a Deus pedindo que Deus levante mais obreiros para a sua seara, isso, sua seara, e também para a seara, amém? Para a sua seara, irmão, seu coração vai começar a alinhar-se com o coração de Deus. Não existe outra coisa mais preciosa que essa. E quando você fala do Evangelho, eu hago uma pergunta para você: como se sentiu triste? Quando você saiu a predicar o Evangelho e regressou frustrado? Quando você pregou o Evangelho para outra pessoa, como regressou? Como tornou a sua casa? Irmão, com o coração enchido de alegria, com gozo de haver falado de Jesus. Você se sente, quando é novo crente, é recém-convertido, você quer falar de Jesus e não tem vergonha nenhuma. Você fala donde seja, a quem seja de Jesus, porque seu coração está sano. Agora, uma pergunta para nós. Por que será que a gente, depois de muitos anos de crentes, não estão pregando o Evangelho? Não estão cumprindo com a grande comissão? Por quê? Porque há muitos crentes hoje que são insensíveis. Porque seus corações se tornaram em pedras. ¿Sabe por quê? Porque deram lugar em suas vidas para o pecado. E a única forma de mudar isso em seu coração é através de um clamor a Deus. Quando você clama a Deus, seu coração se alinha ao coração de Deus. Você confessa seus pecados e pede a Deus: Deus, dá-me em meu coração também esse sentir por o cumprimento da grande comissão. E Deus coloca o querer como ele fazer. Uma ideia assim, está na escritura. Estou falando em espanhol, recitando em espanhol. Deus coloca o querer como el hacer e o realizar pela sua boa vontade, certo? Então, quando nós oramos, clamamos intensamente a Deus, Deus coloca em nossa vida outra vez esse sentir, aquela paixão, aquela sensibilidade. Quando nós confessamos nosso pecado, Deus nos limpa de toda aquela coisa. Vou falar agora com as mulheres. Mulheres, você não tem uma luta forte com manter esta parte de seu corpo suave? O que acontece com essa parte de seu corpo? Como chama aqui? Talão? Calcanhar aqui, né? Não é certo que as mulheres se colocam isso se não limpa, se não passa uma lixa ali e dá para manter. Conheço algumas mulheres lá na Venezuela que são indígenas e elas caminham sem sapato na estrada, no asfalto bem quente, ao meio-dia bem quente,
mas elas estão paradas aí sem problema. O que acontece? Quando vocês olham em seus pés, você vê que ele tem um sapato pegado em seu pé. A pele delas é grossa, se torna insensível ao calor, suportam. Irmão, o crente também deve trabalhar para manter sensível, tem que passar essa lixa ali, constantemente através de um clamor. Quero compartilhar com você o que aconteceu com minha vida. Eu tinha 14 anos e cheguei, por graça de Deus, a uma igreja que tinha uma visão missioneira. E ali Deus me ensinou a orar por missionários. Falei, oh Deus, eu quero orar por missionário André Acosta. Eu não conheço a eles, mas ele está entre indígenas. Vou orar por ele. E isso me levou a mim a clamar por ele. Mas eu falei, Senhor, eu preciso conhecer quem é André Acosta, a sua família, onde ele está morando, quais são as dificuldades, qual é a etnia que ele está trabalhando, em que cresce a etnia. E quando eu comecei a pesquisar e vi a grande necessidade desse lugar, orava mais intensamente. E sabe o que aconteceu? Então falei assim, oh Deus, não posso simplesmente orar, eu tenho algo mais que fazer. E pegava dinheiro para dar também para o missionário. Eu tinha 15 anos quando comecei a ofertar para ele, porque aos 15 anos eu estava trabalhando também e ganhava dinheiro. E comecei a ofertar e senti uma grande alegria em orar e ofertar. E continuo orando. Senhor, a obra lá, mira a necessidade que existe, oh meu Deus, e clamava e clamava. E Deus então tocou meu coração e falou, mas você vai agora a pregar o evangelho, você vai ser missionário. Irmão, Deus transformou minha vida de maneira impressionante. Quando eu falei para minha mãe, eu quero ser um missionário. Sabe o que falou minha mãe? Minha mãe falou assim, você é um missionário? Se você é assim, assal, você faz isto, faz do outro. Começou a confrontar minha vida. E você é desobediente, você não quer ajudar na casa, você não frega o prato, você não faz isto, desde açúcar, macia, sal, você é assim. Ai, minha mãe. Conhece alguém assim? Mas Deus me deu uma palavra que eu falei para ela, mãe, tudo quanto você está dizendo é certo. Mas aquele que me está chamando, ele vai mudar minha vida. Ele vai mudar minha vida. E a verdade, isso tem feito Deus comigo. E agora sigue fazendo. Deus sim, continua trabalhando na minha vida, irmãos. A verdade, não existe uma coisa mais preciosa que isso. Em minha vida não há outra realidade mais hermosa que isso. Fazer a vontade de nosso Pai trouxe uma grande alegria ao coração. Trouxe a glória de Deus para a nossa igreja, a glória de Deus para a nossa família, a glória de Deus para revelar-se em almas sendo salvas por Jesus. E isso vale a pena. Vale a pena o esforço. Vale a pena investir nossa vida nisso. Vale a pena, irmão, gastar nossa vida, nosso dinheiro, nosso tempo na tarefa mais importante de toda a história da humanidade. Pregação do Evangelho. Estender o reino de Deus. O que está frente de nós, que Deus colocou frente a nós, é muito mais hermoso. A recompensa de Ele, para nós, é muito mais preciosa que todo quanto estamos deixando atrás. Então você tem que clamar. E no clamor que você faz constantemente, Deus pode falar e dar a você o privilégio mais precioso da vida, que você seja chamado por Deus para tornar-se um missionário. Entendeu? Mas esse privilégio não é dado a todos. Eu falo assim, os missionários, os pastores são eleitos entre os eleitos. E se você quer saber se Deus tem um propósito tão maravilhoso assim para a sua vida, seja constante no clamor. Clame a Deus. E Deus com certeza vai responder como você vai tornar-se um missionário.
com certeza Deus vai colocar uma paixão em sua vida. E você vai desejar por encima de qualquer coisa na vida. E vai desejar a vontade de Deus por encima da necessidade de comer, como Jesus falou aqui, não? Minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou. A necessidade, quando nós compreendemos, vou fazer várias perguntas para vocês. Você pode viver sem ar, sem respirar. Pode viver sem respirar. Você pode viver sem comer. Pode viver sem comer? Não, você pode comer pouco, mas tem que comer porque senão morre. Certo? Você pode viver sem dormir. Você não dorme, morre. Certo? Agora, você pode viver sem sexo? Sim. Essa é a diferença entre algo que é necessário e algo que não é necessário, entenda. Jesus falou, minha comida, e logo anteriormente dizia, le era necessário fazer isto ou aquilo. Porque a missão é vital para a vida de um missionário. Jesus compreendeu que fazer a vontade de seu Pai para a sua vida era a vida toda de Ele, de isso dependia a sua vida e nossa vida. Se Jesus não fazia a vontade de seu Pai, você e eu estaríamos totalmente perdidos. Se você não clama a Deus, se você constantemente não se apresenta diante de Deus com um clamor fervente, fervoroso, pode a missão ser cumprida? Não. Porque a oração é a chave, escute bem, a chave para cumprir a grande comissão em toda a terra. Então, irmão, eu quero encerrar assim. Quero encerrar da seguinte maneira. As principais religiões no mundo muçulmano, eles representam 21%. Católico ortodoxo e outros 22%. Evangélicos, entre os quais estamos nós, 11%. Sem religião, 18%. Hindu, 13%. Budista, 6%. Animista, 3%. Judío, 6%. Outro, 1%. Será que temos trabalho para frente? Será que ainda temos que pregar o evangelho a toda criatura? Será que ainda temos a responsabilidade de cumprir com a vontade de nosso Deus? Ou não? Temos muito trabalho para frente. Distribuição de los pueblos del mundo. Hay 10,000 pueblos no alcanzados. Y pueblos alcanzados 14,000. Misioneros entre pueblos no alcanzados hay 10,250. Y misioneros entre povos no alcanzados, povos alcanzados, tenemos ahí a cifra de 399,750. ¿Conoce esa ventana? La janela 1040. Tenemos en esa ventana China, India, Libia, Egipto, Sudán, Etiopía, Níger, Mali, Argelia y una cantidad de povos muçulmanos. Precisamos clamar a Deus também. Um clamor que Deus envia gente para lá. Eu estou orando também, um clamor a Deus é: Deus, envia gente para a Venezuela. Precisamos, irmãos, mais ceifadores para a Venezuela. Os campos na Venezuela estão brancos. A gente não tem resistência para pregar o evangelho. Pero esse tempo vai passar, sabe? E uma pena muito grande é que o tempo passe e as portas sejam fechadas. Quando nós semeamos e temos um fruto muito abundante, se não recolhemos pronto,
perdemos a oportunidade, certo? Mas, meu irmão, a ideia é a seguinte: as portas para o Evangelho estão abertas na Venezuela. Precisamos mais obreiros para ir lá. Precisamos também de obreiros para ir à janela 1040. Se você pensa, bueno, aí fica muito longe. Venezuela está muito mais perto. Então, você tem que perguntar a Deus: Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? A população mundial está em aumento por 3 pessoas por segundo. 3 pessoas por segundo estão nascendo no mundo. A população estimada do mundo é de 6.450 milhões. 3.45 mil milhões. Total de idiomas no mundo, mais de 6.800. Há programas de tradução bíblica em marcha atualmente em mais de 1.500 idiomas em todo o mundo, entre as nações evangélicas. 371 idiomas, línguas, têm uma tradução adequada da Bíblia inteira. 928 idiomas, mas têm uma tradução adequada do Novo Testamento. 902 idiomas, línguas, mais 100 traduções de algumas porções da Bíblia. Há uma necessidade, provavelmente, de tradução bíblica em mais de 3.000 línguas. O número de pessoas que falam um idioma sem acesso à Bíblia, à Escritura, pelo menos são 380 milhões. Gente, uma necessidade urgente. E amanhã nós vamos falar acerca da urgência nas missões. Para amanhã. Lembramos, a paixão nas missões consiste em quê? Em cumprir a vontade de Deus, nosso Pai. E para cumprir com a vontade de Deus nas missões, manter a paixão, nós devemos que manter a constância no trabalho. Devemos também, em segundo lugar, manter a cosmovisão correta. Em terceiro lugar, devemos manter um clamor. E o desafio para vocês é o seguinte: orar. Vou apresentar assim, porque me conviene. Orar para que Deus possa levantar gente aqui para a Venezuela. Amém? Vai clamar por Venezuela? Vai clamar ou não? Amém. Deus pode levantar dentre ustedes missionários que vão para Venezuela e para qualquer outra parte do mundo. Deus abençoe. Uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de servi-lo. Obrigado pela sua palavra, pelo exemplo adivino das Escrituras que o Senhor mesmo nos propõe. Ajuda-nos, ó Deus, a atentarmos para a urgência da sua obra. Uma comida tenho, disse o Senhor, e esta comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus entendeu bem o propósito de sua vinda. Ajuda-nos a entendermos devidamente o propósito da nossa vida neste mundo, que é glorificar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra a nós dirigida. Te agradecemos, imploramos pelo trabalho na Venezuela. Clamamos ao Senhor que abençoe o Seminário Bautista da Venezuela. Abençoe, Senhor, cada professor, bem como os alunos. Ajuda, Senhor, para que ali seja estabelecida uma igreja forte, sobretudo uma igreja com visão missionária. Resgata, Senhor, a visão de outro tempo entre os líderes e então, Senhor, que seja contagiante a todos os cristãos venezuelanos. Oramos clamando em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor João Morales. Pode sentar. Eu gostaria de convidar o nosso